Olá, olá, boa tarde, shalom, shalom. Essa é uma live. Começamos aqui mais um Papo da Mensagem, onde eu irei conversar com o pastor Emerson, da Igreja Batista Central do Recreio, a respeito do livro do profeta Ageu, né? E nessa live, então, nós vamos ambientar, né, o livro do profeta Ageu. Nós vamos tentar entender um pouco, né, sobre esse livro e a mensagem que esse livro nos traz, né, a partir da visão do pastor Emerson, né? Deixa eu tentar chamá-lo aqui. Ele precisa, né? Ele já para participar aqui conosco, né? Mas antes do pessoal lá da igreja do pastor Emerson entrar, eu queria ambientar um pouquinho, né, o livro do profeta Ageu. E o livro... Ah, chegou! Estava aqui ambientando o pessoal, né? O pessoal Sim, está chegando. E aí ambientando mesmo o pessoal no livro do profeta Ageu, né? No livro do profeta Ageu, ou Hagai, né? Nabi Hagai. Hagai é o nome hebraico do Ageu. E esse nome em hebraico, Hagai, quer dizer festival, festivo, né? Festival de, né? E esse sim, livro é bem propício com este nome, creio eu, porque era a época em que eles estavam voltando, época pós-exílica, em que o povo estava voltando de Babilônia, e voltando da Babilônia, eles estavam então ali, né, naquele dilema, né? Tendo que reconstruir a cidade de Jerusalém, tendo que restaurar a terra, tendo que construir as casas para poder morar, porque, né, ficaram bastante tempo desabitadas. Mas, por um outro lado, também, o profeta Ageu estava ali empenhado com o povo para que eles fossem efetivamente os reconstrutores do templo, né? Então, a época ali do profeta Ageu é esse momento muito delicado, aonde apesar da terra estar improdutiva, onde apesar da casa das pessoas estar numa situação bem assim complicada, né, degradada, era necessário que o povo compreendesse que eles precisavam reconstruir a casa do Senhor, eles precisavam novamente valorar o templo, novamente se entender como uma comunidade de fé em torno daquele templo, né? E aí ontem, né, o pastor Emerson, ele pregou sobre esse livro, ambientado nesse momento, mas um momento muito próximo do nosso, porque nós também, né, estamos, de certa forma, num momento em que estamos tendo que reconstruir, né? Reconstruir relações, reconstruir, né, a própria forma de nos entendermos como igreja, né? Porque estamos, assim, no final de uma pandemia, a gente espera que sim, né? Estejamos no final de uma pandemia, né? E aí ontem na sua pregação, né, na pregação do pastor Emerson, ele falou, né, algumas coisas muito importantes, né? Eu acho que o título da pregação já é uma pregação, né? Quando o uhum, título se chama, né, a igreja como casa do Senhor, né? A gente sempre ouve uma máxima, né? E a máxima é eu sou a igreja, né? E na sua pregação você disse que a igreja é a casa do Senhor. E eu queria sim, que a gente começasse a conversar exatamente para que você explicasse esse título, né? Qual a sim. diferença entre a pessoa dizer que ela é a igreja e você dizer que a igreja é a casa do Senhor? Como é que fica Uhum. isso? Boa tarde, né, primeiramente a todos. E quero dizer mais uma vez que é uma alegria, né, estarmos aqui nesse papo da mensagem, né, Tere, para poder compartilhar, então, aquilo que a palavra nos toca, né? E, assim, ah, eu não sou tão, né, didático como a professora Tereza, mas eu peço que vocês se atentem, né, aquilo que eu vou estar falando, porque o meu intuito com essa mensagem, né, e o meu intuito
dentro da visão que eu tenho observado, daquilo que eu tenho observado enquanto igreja. Eu sou convertido desde os 12 anos de idade, então tem um longo tempo, né? Já estou com 49 para 50, então eu estive dentro da igreja, estou dentro da igreja há bastante tempo. E aí nós estamos vendo várias transformações, né, da igreja, que acaba por este percurso, né, de cada um, e o meu, no caso, de verificar que os textos bíblicos, eles de fato apontam as coisas referentes ao povo de Deus, à obra de Deus, à igreja. E aí, então, esse título já é um título que causa um pouco de estranheza, né? Você falou a igreja como casa do Senhor, mas que negócio é esse? Então já vem justamente dessa diferenciação de entendermos o conceito de casa, templo, santuário, né, os correlatos aí, e igreja, que é um conceito que vem no Novo Testamento. E aí é justamente esta ideia que o Antigo Testamento traz do templo, que deve ser transposto para a igreja, e que a igreja vem se perdendo. O que significa isso, né? A princípio, templo, casa, né? Templo, casa, né? Casa do Senhor, templo, igreja, até como é colocada, tem se colocado como algo de forma unitária, de forma única, né? E como um lugar. A gente vai ver no Antigo Testamento, Irmã Teresa me ajude aí também, né, que o conceito de casa de Deus é um conceito amplo, e um conceito coletivo. Sim. Por isso que eu trago aqui, e ele justamente em Ageu ele vai buscar esse conceito coletivo, porque havia um individualismo das pessoas ali. A gente vai chegar nisso, né? Mas pegando aqui o título, a igreja como casa de Deus, é justamente observar que a igreja como casa do Senhor, ela faz parte de um coletivo, e que aí cai por terra esse conceito que a pessoa traz, que é um conceito de templo, que o Novo Testamento vai trazer, né? Em uma pessoa, a gente vai ver, né? De habitação de Deus, só que o conceito de igreja é coletivo. E aí ele tem uma correlação com o conceito de templo que Deus tem no Antigo Testamento, com o conceito de casa de Deus no Antigo Testamento. A gente pode pegar assim os conceitos amplos de casa de Deus como os céus e a terra. Olha só, quando a gente vê, por exemplo, lá no Salmo 123:1, ele diz: a ti que habita nos céus, elevo os olhos. Deus habita nos céus, casa de Deus. Né? Quando a gente vê aqui em Isaías 66:1, assim diz o Senhor: o céu é meu trono e a terra é o estrado dos pés, ou seja, Deus coloca os seus pés né, num banquinho ali de descanso. Quando a gente chega em casa, né, tá em casa, a gente coloca o nosso pé num banquinho para assistir televisão. Então, a casa de Deus, esse é o lugar da casa, né? Então Deus está dizendo assim: olha, a terra é minha habitação. Por isso que ele vai dizer nesse Salmo 66:1, né? O céu é o meu trono, a terra é o estrado dos meus pés. Que casa, então, vocês poderiam construir para mim? Né? Ou que lugar para o meu repouso? Estão compreendendo? Então, é amplo o conceito, mas Deus está trazendo o conceito ali da reconstrução do templo, que havia sido destruído pelos babilônios, mas para trazer de volta o conceito da coletividade que o povo havia perdido. Totalmente, né? Sim. O povo, eu acho que nessa época, ele realmente perde seu sentido de coletividade, porque quando a gente lê lá no capítulo
capítulo 1, né, de Ageu, verso 9, a gente percebe que o que eles estão fazendo é pensando neles, simplesmente, né? Eu Sim, acho que esse é um ponto até bem nevrálgico, né? Que você tocou ontem, inclusive, né? Você falou numa palavra que é até diferente, né? Pelo menos para mim, né? A gente ouve pouco, apesar dela existir de forma muito intensa, a gente ouve muito pouco essa palavra que você falou, que foi o autocentramento, né? sim, sim, Olhando para o capítulo 1, verso 9 de Ageu, né? Onde vai dizer assim, vocês, que o Ageu estava exortando o pessoal, falando, olha, vocês não estão agindo corretamente. Aí ele vai dizer, né? Vocês esperavam que fosse muito, mas o que veio foi pouco, e esse pouco, quando levaram para casa, eu o dissipei como um sopro. Por quê? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Porque o meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês corre por causa da sua própria casa. Aqui falando, né, que eles estavam dando prioridade às suas coisas, né, dando prioridade a eles, né, mas deixando sim. de lado as coisas do Senhor. E aí você falou nesse momento, né, logo no início, né, da sua prédica, que o povo estava sofrendo de um autocentramento e que nós também sofremos com isso hoje, né? Isso. Hoje nós também sofremos esse autocentramento, né? Nós muitas vezes não nos importamos, né, com as coisas do Senhor como deveríamos, né? E eu queria que Sim. você falasse um pouquinho sobre isso, né? É, Como é que é isso hoje, né? isso é interessante porque, assim, eles não deixaram de servir ao Senhor. A gente percebe que quando então Ageu chega ali, né, o profeta começa a proclamar, quando o povo da terra, quando o povo volta da Pérsia para se instalar, né, em Jerusalém, em Judá, eles então veem o templo destruído, mas Deus continua sendo o Deus deles. Haviam aqueles que adoravam os outros deuses, etc, etc, aquela questão do conflito dos deuses, né? Mas eles adoravam a Deus, não estavam deixando de adorar a Deus. Só que o que acontece é que eles estavam autocentrados, eles estavam centrados em si mesmos, eles estavam buscando, eles buscavam a Deus, mas buscavam somente a Deus para atingir os seus objetivos pessoais. Sim. Né? E se esqueceram da coletividade que Deus traz. Se Deus fala em Isaías, que casa que vocês vão construir para mim, é porque Deus é dono de tudo. Né? Josué traz um conceito de casa também, lá quando ele diz assim, olha, eu não sei quem vocês vão querer adorar, mas eu e a minha casa vamos adorar ao Senhor. Então a gente vê que o conceito de casa de Deus, ele traz coletividade, mas eles estavam ali buscando a Deus de forma individualista, né? De forma autocentrada, centrando-se apenas neles mesmos, na casa deles, no luxo da casa deles, no luxo que eles queriam para a vida deles, mas não estavam olhando o projeto de Deus. Aí, o templo como projeto de Deus. Por isso que a igreja como casa do Senhor, eu coloco hoje. Né? A igreja como casa do Senhor. E aí a gente chega nos nossos dias, que nós vivemos dias como esses de Ageu, que precisamos olhar para a palavra de Ageu, que significa festivo, porque eles ouvem a voz de Deus, né? Dão ouvido e se submetem a esse agir de Deus, a gente vai ver pelo Espírito, né? Do próprio Deus, e aí então há de volta uma volta à identidade do povo de Deus, que se espelha numa palavra. Então, o autocentramento que está acontecendo hoje, o que acontece é que descaracteriza o povo, dito povo evangélico, povo de Deus, a igreja do Senhor, porque se caracteriza num ajuntamento. E a gente pode dizer que psicologicamente isso também atrapalha, né? Muito, o autocentramento, né? Ele muito. causa doenças mesmo, né? Pessoa, ansiedades e, né? Desesperos, né? Frustrações, né? Sim, Porque
sim, por quê? Diga. Não, porque você acaba olhando tanto para você, né? Que você acaba vendo as suas próprias imperfeições, né? Enquanto que se você estivesse se colocando diante do Senhor, o Senhor trabalharia na sua vida, né? Eu gosto muito daquele versículo, né? Transformai-vos pela renovação do vosso pensamento, né? E muitas vezes eu acho que a gente ficar muito centrada em nós, né? E não pensando, né, um pouquinho no outro também, pode nos causar um adoecimento psíquico, emocional, né, espiritual mesmo, como estava acontecendo com Ageu, né? Quando a busca se torna uma busca como a do povo ali na época de Ageu e como a do povo hoje, que busca através dos, enfim, dos objetos de satisfação para si apenas, se torna um eu em si mesmo. E não há satisfação nisso. Vai se haver uma busca constante e o mundo ele vai, como gira em várias culturas que eu coloquei, a cultura do consumismo, né? A cultura do narcisismo. A gente vai ver aqui essas culturas aqui. E aí o que acontece é que essa busca não tem fim, e aí ela vai causar e vai causando uma ansiedade, porque eu não consegui isso, então eu não sou feliz, então eu não sou abençoado. E quando buscamos a Deus de forma individualista, né, autocentrista, esse autocentramento, não participamos do projeto de Deus, de certa forma. E aí a gente vê no livro de Ageu que Deus está falando assim, olha, vocês acham que vocês estão sendo abençoados, mas aquilo que vocês estão ganhando está indo embora. Eu tô fazendo com que isso nem prospere na vida de vocês, porque a forma como vocês estão buscando, ou os corações de vocês está em outras coisas, está nas coisas, né? Está em si mesmos, vocês estão em si mesmados. Então, quando há um ajuntamento, se há, né, lá em Ageu, deveria haver, né, não tinha o templo, mas havia o ajuntamento, mas se há esse ajuntamento, é um ajuntamento individualista, né, onde não se vê o projeto de Deus. E a igreja é um projeto de Deus. Né? E a igreja, como casa do Senhor, ela é o ajuntamento. Né? Ela traz a ideia de ajuntamento. Ninguém é igreja sozinho. Eu não sou igreja. Né? Aí a gente vê esses conceitos no Novo Testamento. Né? Paulo falando lá, né? Lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, verso 19. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Então, ele traz o conceito de templo aqui de forma unitária. Isso é muito legal. Nós como templo. Né? Mas quando eu trago que a igreja como casa de Deus ou como templo de Deus, justamente pegando a ideia de Ageu, do Antigo Testamento, que traz uma ideia de coletividade, de igreja. Né? E aí, então, em 1 Coríntios 12, 27, ele vai dizer, ora, vocês são o corpo de Cristo. Quem é o corpo de Cristo? É a igreja. Né? E individualmente, membros desse corpo. Então, as pessoas confundem quando o apóstolo fala que somos templos do Espírito Santo, moradas do Espírito Santo, e aí a pessoa confunde com igreja. Então se eu sou morada, eu sou igreja. Não é. Né? Precisamos entender isso, porque há um plano de Deus na coletividade. A igreja, ela é coletiva. Ela não é individual, muito menos individualista ou individualizada. O problema é quando a cultura, né, e aí o problema do individualismo e do autocentrismo, é quando a cultura, então, do mundo invade a igreja, né, e a ideia de igreja, e a igreja passa a praticar, ou está nesta prática, né, nesta prática
que é ruim. É ruim no sentido, sim, mental, porque a pessoa não alcança. Aí, se ela não alcança, ela acha não está sendo abençoado por Deus. E muitas vezes não está mesmo, como a Geu vai dizer, né? Porque se a Sim. pessoa está buscando a Deus pelo que Deus vai dar para ela, né? O luxo que ela quer, etc, 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 quando ela não alcança, até porque Deus não vai... Deus não é nenhum Papai Noel, né, que vai ficar dando presentes aí, Deus. Então tem uma ideia errada de Deus aí. E aí, Da então, paternidade de Deus, né? isso. Porque, né, a gente sabe que Deus é nosso pai, mas isso não quer dizer que ele tenha que satisfazer todos os nossos desejos, né? Sim, Como sim, crianças mimadas, né? Como nosso justamente. pai, ele vai sim cuidar de nós, ele vai, né, nos socorrer, ele vai nos apoiar, né? Mas ele não tem que satisfazer os nossos desejos como crianças, né, que passam na loja, né, de brinquedos e querem todos os brinquedos, né? Sim, Independente se o brinquedo vai fazer bem ou mal a ele, né? Porque também tem isso, né? A gente sempre ouve aquelas histórias, né, de pessoas que é, pedem a Deus uma determinada coisa e Deus dá. E aí aquela pessoa acaba se desviando do Senhor, acaba, né, até mesmo também. apostatando da fé por causa daquele desejo satisfeito, né? Então, assim, né, eu acho que hoje a gente, por conta mesmo desse autocentramento, a gente perdeu um pouco aquela perspectiva de adorar a Deus pelo que Ele é. A gente até canta isso, tem uma música que canta isso, né? Que a gente adora a Deus pelo que Ele é, adora, né? Uma música linda, Sim, inclusive. Mas, de verdade, nós não adoramos a Deus pelo que Ele é, eu acho. Eu acho que muitas pessoas hoje adoram a Deus pelo que Ele dá. Adoram a Deus pelo que Ele pode recompensar a pessoa, o adorador. Mas sim, não que a pessoa tenha consciência de que ele está adorando a Deus porque é o Criador, porque é o Senhor dos Senhores, é o Deus dos deuses. Não. Por causa disso, eu acho que muito poucas pessoas têm essa consciência, né? Porque isso é uma questão de consciência, né? E eu acho que se o autocentramento ele se espalhou da forma como se espalhou, né? Eu acho autocentramento uma palavra muito bonita para pessoas que são consumidoras da fé, né? Seria mais ou menos isso, né? Consumidores sim, da fé, né? Que vão ali para o mercado eclesiástico, né? Tentar comprar, né? Algumas coisas, né? Do Senhor, né? Esquecendo-se que religião é graça e gratuidade, né? A sim. fé no Senhor é graça e gratuidade, né? Não é barganha, não é troca, né? É você se colocar diante de Deus e crer, né? Que Ele vai suprir as necessidades, né? E suprir as necessidades é a comida, é a bebida e é o vestir, né? Que é o que vai dizer Sim. no Novo Testamento, não é? Comer, beber, vestir, né? Ter aonde botar a cabeça, né? Isso. Essas são as necessidades do homem, Ah, verdadeiramente, né? Verdadeiramente, sim. né? E Porque a, o mercado consumidor sempre cria para a gente novas necessidades, né? Essa é também uma realidade, né? Cruel, né? Dos nossos tempos, né? sim. E aí, você falou de bebida e comida, né? E o apóstolo vai lembrar que o apóstolo lá em Romanos, o apóstolo Paulo, vai lembrar que o reino de Deus, ele não é comida nem bebida, mas justiça, paz, Paz, alegria longanimidade. no Espírito Santo. Né? Não é alegria nos bens que Deus nos dá. Né? Então há uma inversão, justamente, não no luxo, né? Que usando lá Ageu, né? Que eles estavam construindo, voltando para suas próprias casas, né? Fazendo delas casas luxuosas, etc., e se esquecendo da casa de Deus. Então, Deus está apontando para eles um movimento de coletividade, enquanto eles estavam voltados para si mesmo. E aí, então, Paulo lembra justamente dos conceitos que são trazidos por Deus, que é um Deus de paz, que é um Deus de justiça. Sim, Eles olhando para si mesmos, eles não olhavam para a palavra de Deus, e que Deus, então, está dizendo em termos da coletividade, da vida deles, mas Deus, o plano de Deus é algo coletivo, é para um povo.
não é? Então não é individualista. Embora Deus faça individualmente, sim, mas o plano de Deus é coletivo, a igreja é coletiva. Por isso que não somos membros uns dos outros. E membros uns dos outros, isso ultrapassa a placa de igreja, porque eu sou membro membro de um cristão chinês, pela unidade do Espírito Santo. Mesmo que eu não conheça, se eu vier a conhecê-lo, me comunicar com ele, é esta unidade, este vínculo, o vínculo da paz, o vínculo do amor, o vínculo do Espírito Santo que deve nos unir em Cristo Jesus. Amém. Então é justamente isso que Deus está ali colocando em Ageu e coloca para a gente hoje como igreja, que está se perdendo, está se diluindo na sociedade. Não, eu acredito que assim como havia que a Bíblia fala muito, né, no Antigo Testamento do resto fiel, né, do restante do povo. Aqui em Ageu também ele diz. Então há sempre um povo do Senhor que está observando os princípios da palavra de Deus, que não anda nesses ventos das culturas que o mundo propõe a cada momento. É justamente isso. E aí eu trouxe, né, aqui, nesse problema do individualismo, justamente uma proposta que é feita no Novo Testamento pelo apóstolo Paulo em Efésios. Qual é a proposta, então, de igreja? Qual é a proposta de Deus? Porque a gente pode, então, fazer uma crítica, né? Mas, então, qual é o fundamento que Deus traz para que a gente, então, se volte para Ele? Qual é o fundamento da igreja como casa do Senhor, nesse princípio de coletividade que Ageu, então, nos propõe ali, que Deus está propondo através de Ageu, né? Quer falar alguma coisa? Não, eu ia te interromper, na realidade, no seu raciocínio, para falar sobre um versículo que você citou. Sim. E que eu acho que, de certa forma, combate o autocentramento. Sim. Que é o versículo 7 do capítulo 1 de Ageu, né? Que em português ele vai falar, né? Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerem o que tem acontecido com vocês. Sim. Mas que em hebraico é um pouco diferente, né? Quando a gente lê no hebraico, o versículo a frase, na realidade, considerem o que tem acontecido com vocês, em hebraico, ipsis literis, seria: coloque o vosso coração sobre os vossos caminhos. Coloque o vosso coração sobre o seu modo de vida. E isso é uma coisa que me chamou muita atenção quando eu estava estudando o livro de Ageu e depois ouvindo você pregar, porque colocar o coração sobre o modo de vida significa o coração, para a época do Antigo Testamento, ele é o órgão da decisão. Ele é Sim. o órgão aonde parte a decisão que eu vou tomar para seguir um caminho, para escolher uma profissão. Isso é um coração para os antigos, né? Para nós, hoje, o coração é a sede dos nossos sentimentos, mas na antiguidade não era. Principalmente no Antigo Oriente. Quando eu leio esse versículo do Ageu, né? Coloque o vosso coração, ou seja, coloque o órgão no qual você decide a sua vida sobre o seu modo de vida, me faz repensar a minha própria vida, né? Como é que eu tenho levado a minha vida. E Sim. Isso foi o que aconteceu com eles. Quando eles, no capítulo 1, verso 7, resolvem, né, subir lá um monte para pegar madeira, não é? Eles vão lá, Sim. né? Tragam a madeira e reconstruam um templo e tudo, depois isso efetivamente acontece. Sim. Eles refletiram, eles viram que, né, poxa, eu estou realmente agindo de forma equivocada com o Senhor. Eu não estou agindo de forma correta, né? Então, eu acho que esse verso, eu queria muito que você falasse sobre isso, sobre o que esse verso pode abrir na nossa vida, né? Enquanto crentes, né? Enquanto cristãos, né? Sim. Deus está ali dando para eles uma oportunidade.
A gente vê com os profetas menores, principalmente, né? Porque os livros deles são menores, então, de certa forma, a mensagem é muito mais direta. É sempre um alerta, sempre uma mensagem de um aviso. Olha, Deus está avisando que está acontecendo isso e é preciso que vocês tomem um posicionamento, tomem uma decisão, que vocês revejam onde está o coração de vocês, aí nessa palavra, né? Onde está o coração deles? E o coração deles estavam ensimesmados, né? Deus fala lá no verso 9 que você leu, eles estavam servindo a Deus, né? Mas Deus vai perguntar para eles lá o seguinte: por que o meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês corre por causa da sua própria casa? Né? Porque vocês estão correndo por causa da sua própria casa. Então, Deus dá esse aviso para que eles se voltem para Ele. Sempre os avisos de Deus são para que nós nos voltemos para Ele. E analisemos também o que está acontecendo na nossa vida. Né? Ali, quando ele diz aquele verso, né? Na tradução que a gente tem nas nossas Bíblias, né? Considere o que tem acontecido com vocês. Então, façam um exame, façam uma análise, façam um autoexame. Paulo vai dizer isso: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Então, ali antes da ceia do Senhor, fazer um exame, né, da sua vida para com Deus, um autoexame. Só que o que acontece é que eles estavam tão envoltos no pensamento do cotidiano, da cultura na qual eles estavam inseridos ali, que eles não pensavam, não paravam para pensar nem o que estava acontecendo. Eles estavam na onda, né? Que diz lá, como o apóstolo Paulo diz em Efésios 4, eles estavam levados pela onda, como crianças. Né? Ele vai dizer, levados pela onda de um determinado pensamento, que era um pensamento cultural lá. Todo mundo, cada um cuidava de si. E Deus por todos, né? Aquele ditado, cada um para si. Cada um por si, Deus por todos. Só que isso não é bíblico, né? Assim como outras coisas, 1000 chegarás, mas 2000 não passarás, etc. Tem vários aí versículos bíblicos que tem muita gente que cita, né? E que, na verdade, não existem, não tem nada a ver com a Bíblia. Por isso, Deus, então, fazendo esse alerta, é preciso que vocês revejam, que vocês coloquem o seu coração realmente, de fato, em mim. Vocês não estão vendo o que está acontecendo, porque vocês estão sendo levados. Eu citei aqui as várias culturas que a gente está envolto, né? A cultura do consumismo, e aí o sistema capitalista no qual nós estamos inseridos é um sistema, e a gente não pode negar que nós estamos no capitalismo. O problema é quando este sistema que não cria laço afetivo. Nós dependemos do capital para girarmos em economia, as nossas vidas, o trabalho, etc, etc. Não somos contrários a isso. Precisamos, mas quando isso toma o lugar de Deus na nossa vida, e nosso desejo está em, com o capital, adquirir as coisas e somente isso, e nos esquecemos realmente, esquecemos de Deus, da palavra de Deus, aí a relação se torna sem afetividade, porque o capitalismo, ele não faz laço social, não tem. Ele não faz laço social, mas que enlaça. Né? Justamente. Então, ele não cria laço, mas tá todo mundo se enforcando com ele, né? E não cria laço também com Deus, né? Deus fala sobre os sacrifícios, as ofertas, mas a gente vê em Miqueias, me corrija aí se eu estiver errado, em Miqueias que Deus vai falar assim: olha, eu estou cansado dos touros, estou cansado desse monte de oferta que vocês estão trazendo para mim, porque na verdade o coração de vocês está longe. Então não adianta fazer aqui muitas ofertas, etc, etc. Na realidade, não só o Miqueias, né, mas acho que o Amós e o Oséias, eles tocam nesse mesmo ponto.
de sim, Deus se sentindo enjoado das ofertas que o povo dava. E é interessante você ter tocado exatamente nisso, porque a época do século VIII, de Amós, de Oséias, de Miqueias, era a época como a nossa, aonde tinha muita grana circulando na mão de poucas pessoas e um abismo social muito intenso. sim, Então havia um abismo entre os ricos e os pobres, havia muita circulação de dinheiro na mão de poucas pessoas e havia uma espiritualidade extremamente vazia. Havia uma espiritualidade corrompida. Não havia, eu não posso nem chamar isso de uma espiritualidade, mas era de uma ruptura religiosa muito intensa, porque a Deus ele vai falar através de Amós, através de Oséias, através de Miqueias, que ele só quer uma coisa do povo, que o povo se afaste do mal e busque a eles. Olha só, o sim, Amós vai falar, o Deus vai falar através do Amós, né? Buscai-me e vivei. Não venhais a Bercheva, não venhais a Gilgal, não venhais aos grandes santuários. Ele vai falar sim. isso nitidamente. Simplesmente me busque. Simplesmente se afaste do mal. Olha só, se afaste do mal e me busque. E realmente esses profetas, eles foram. Esse é o século de ouro da profecia, o século VIII, né? O Sim, século do Ageu é o século em que a profecia estava assim, ela estava assim caminhando para o seu final, o movimento profético. Não é que ele acabe, mas ele chega no seu ápice no século VIII e agora ele está no seu momento de grande declínio, quando vai então ser substituído por outros movimentos, né? O apocalipsismo, vão ainda ter a questão dos movimentos de sabedoria, mas assim, o século VIII é o nosso século, onde as hum, pessoas iam buscar Deus por interesses outros, que não era adorar a Deus. E quando eu digo interesses outros, não é nem só de conseguir a bênção de Deus, não. Era até mesmo de se mostrar superior ao outro. Olha só, ah, né? aí você tocou. Eu vou porque, Hum, né? sim. Então, assim, é uma coisa assim muito, até chega a ser Ah, doentio, né? Eu acho, né? Um pouco sim. patológico isso, né? Mas por um outro lado também nos mostra como que há ciclos, né? Como Hum, que é cíclica a religião, como que é cíclica, né? Esses pecados do homem, hum. né? A Mas gente peca que hoje volta, né? pecados que É foram verdade. pecados antes e que Deus alertou, né? Que não deveriam mais voltar, né? Hum, É estranho isso, né? Pensar nisso, né? sim. Só aqui uma palavrinha, agradecendo a todos que estão presentes, participando. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, né, a Gláucia. todos. Gláucia, Poliana. Então, se vocês podem também escrever aí, se tiver alguma pergunta, alguma coisa, pode estar participando também, tá bom? Então, justamente o que você falou sobre a vaidade, isso vai estar muito ali em Eclesiastes, né? Falando sobre a vaidade, a gente vê dentro daquelas culturas que eu citei aqui, né, que a gente vê a cultura sim do consumismo, mas uma cultura narcísica, né, uma cultura do narcisismo, onde há um culto à imagem humana de si mesmo e do outro. Então, é justamente esta mostragem, né? Esta exibição, digamos assim, nesse sentido aí de se parecer mais, etc. E aí é justamente uma cultura de aparências. As pessoas vivem num culto à aparência, né? Muito, muito forte. E aí a sociedade, segundo, eu estou citando essas referências aqui, são alguns autores que trabalham a civilização do espetáculo, né, a cultura do narcisismo, que é o Leste, o Debord vai trabalhar a civilização do espetáculo, que a gente vive desta forma, né, hoje. E isso, o que acontece? Isso traz uma perda para a igreja. Esse é o grande problema.
né, para o conceito de igreja. Porque se se no mundo, né, se a igreja é como o mundo, então né, pega os valores do mundo e esses valores, o pior não é isso, né? Quando se apropria de algo, né, que vai trazer a um crescimento da palavra, um crescimento nas coisas de Deus, etc. Amém. Mas quando isso é algo que não está colaborando para um engrandecimento do evangelho, na verdade ele está trazendo um rebaixamento do evangelho, aí isso daí é problemático, né? Muito, então vem aquilo que eu te falei, né, da proposta de Deus, que é de construção sólida para a igreja, que está lá em Efésios 4:10, do 10 ao 16. Vou ler aqui rapidinho para a gente, né, entender a proposta. Pega a sua Bíblia aí, dê uma olhada, Efésios 4, do 10 ao 16. Paulo vai dizer: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, Jesus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, né? Não concedeu para promotores de eventos, né? Então, hoje em dia, ser pastor precisa ser promotor de eventos. E aí, mais um para apóstolos, outro para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, né? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo. Se há um ajuntamento e é individualizado, não tem edificação. Se eu vou num teatro, e assisto o espetáculo. Eu apenas consumi o espetáculo, o entretenimento. Foi bom, foi ruim, foi legal, né? Mas me diverti, é escurinho, né? Então não vejo nem a pessoa que está do lado. Posso comer uma pipoquinha ali, alguma coisa, e saio e tá beleza. Da mesma forma que eu entrei, eu saí. E aí muitas das nossas igrejas têm esta dinâmica. Quando eu me converti, as igrejas, quando eu tinha 12 anos, há 30 anos atrás, mais de 30 anos atrás, a igreja era muito iluminada, bem iluminada, não é verdade? Onde você via as pessoas, via os irmãos. Então, eu tenho conheci os amigos, vou sentar ali perto daquele. Sim, sim. Tinha justamente uma afetividade, tinha relações na igreja. Eu não estou dizendo que hoje não há, mas muitas relações nas igrejas são relações em que a pessoa ela objetiva outras coisas. Como, por exemplo, já falei aqui em uma das lives, ou falei numa das mensagens, uma pessoa no qual eu ouvi que visitou nossa igreja e falou: poxa, gostou, foi uma bênção e tudo mais, mas ele disse assim: olha, minha igreja eu não posso sair de lá não, porque eu tenho negócios, né? É uma igreja muito grande, então ele faz negócios, a igreja é algo para ele negociar. Não que isso não possa acontecer, mas o objetivo de estar na igreja, primeiro, não pode ser esse, de estar em comunhão. E aí ele continua aqui, né, o apóstolo Paulo, em Efésios, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé. Olha só, unidade da fé. Então, é uma unidade, chegarmos juntos, cada membro, ter esta unidade na fé, e não a individualidade da fé, que é o que se vive, que é o que Ageu estava vivendo, né? E do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura. Olha só, a maturidade é saber que há problemas na vida, né? Nós vemos muitos... preguei sobre 1 Pedro, né? Semana passada nós vimos que Pedro está falando: olha, todo mundo está com dificuldade aqui, nós estamos sendo perseguidos. Então, dificuldade da vida. Mas como estar amadurecido espiritualmente para enfrentar as dificuldades da vida? Deus está chamando eles à responsabilidade também para o seu tempo, para eles verem que, olha, vocês são responsáveis um pelos outros. Precisamos amadurecer nisso. Agora, se você fica correndo só atrás das suas coisas,
Deus vai falar lá em Ageu, ó, você acha que eu estou com você, mas eu não estou. Olha só. É forte Eu não esse. estou te abençoando. É verdade. É Né? forte. É. E aí, então, ele continua aqui, para que não sejamos, né, a maturidade para quê? Para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas. Então, essas ondas da cultura são ondas que arrastam e têm arrastado muitas pessoas. Né? Tem arrastado e dado rasteira, né? Arrastado e dado rasteira, né? Sim. Porque... Sim. Sim. E levados de um lado para outro, e aí, levados de um lado para o outro, a instabilidade. Né? Pessoas estão instáveis por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Então, às vezes, podemos achar que estamos buscando a Deus em determinados discursos, mas estamos sendo induzidos ao erro. E aí estamos ansiosos, ficamos ansiosos, ficamos depressivos, e aí não sabemos o porquê. Né? Aí eu acho que só com a ajuda do Espírito Santo, né? Sim. Só com a ajuda do Espírito é que a gente vai conseguir identificar qual o discurso que efetivamente nos leva a uma vida saudável e de comunhão com Deus e, né, qual, né, o discurso que não nos ajunta ao Senhor, né? E aí eu queria entrar num ponto, num dos últimos pontos que você falou da mensagem, que foi uma coisa assim, muito interessante, do Ruha, né? Do Espírito do Senhor, né? Que está ali ligado ao Zorobabel, está ligado ao Josué e está ligado ao próprio povo, né? Como se o Espírito de Deus ele realmente repousasse sobre os líderes, mas também repousasse sobre o povo para poder, né, fazer a obra acontecer, né? E eu queria que você falasse um pouquinho disso. Sim. A gente tem pouco tempo de live agora, né? Já são aí 18 e 19, né? É porque a Gil é muito assunto para pouco tempo, né? O que acontece, né? Ali, qual então é a proposta que a gente vê e que eu vi aí da palavra de Deus em Ageu, no horizonte, para que a igreja se reúna como casa do Senhor, nesse aspecto de estar ligada, unida, em unidade, na fé, no Espírito, né, de Deus. É muito interessante que Deus diz lá em Ageu, né, o verso 7, considerem, vejam o seu coração, considerem o seu caminho. E aí eles vão considerar, eles vão dar ouvido à voz. É justamente, o ouvir a voz de Deus, ouvir a voz da palavra. Tem muita palavra, muitos estão falando, palavra de Deus, mas confere o que a gente está falando aqui, leia Ageu, leia lá Efésios, leia a palavra, seja como os bereanos, né? Paulo vai dizer que eles eram mais nobres porque eles conferiam o que Paulo estava falando nas escrituras. Então confira, né? Porque muitos textos são tirados lá para simplesmente justificarem ou embasarem determinadas teorias que as pessoas têm. Né? Sim. E aí o que acontece? Ele continua aqui, eles vão dar ouvidos. Tá? Mas Deus já está falando para eles, no verso 8, a gente leu o verso 7, que a reconstrução dá trabalho. Mas é um trabalho que Deus vai estar junto. Que Deus vai estar junto. Esse trabalho de reconstrução, Deus fala assim, olha, vão até o monte, tragam madeira e reconstruam o templo, dele me alegrarei, serei glorificado, diz o Senhor. Então, ir para o monte é até interessante, porque a figura do monte é um local onde Deus está. Vão para o monte, busquem madeira. Então, há um esforço deles, mas há um encontro deles com Deus também, onde Deus desce do monte, se encontra, reconhece o esforço deles, dessa reconstrução, de olhar o que está acontecendo à volta, olhar a sua própria vida, né, com Ele, nessa relação. Né, e eu trago aqui para a relação de igreja, nessa relação do povo de Deus. Né? E aí, então, o que acontece?
eles atenderam a voz de Deus, temeram ao Senhor, aí Deus então vai despertar o seu espírito. É o que diz os versos aqui, do 12 a 14. Diz, então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, todo o remanescente do povo atenderam a voz do Senhor. Por isso que Hagai está em festa, por isso que o profeta, o nome do profeta é festa, porque quando você ouve a voz de Deus, a palavra de Deus, Deus se alegra, Deus fica em festa. Né? E o coração também, né? Porque Deus, de certa forma, né, alegra o coração da gente quando fala conosco, né? Quando realmente o nosso propósito de vida está ligado ao propósito, né, que Deus tem pra gente. Né? Porque Deus tem um projeto de vida para cada um de nós, né? Eu creio nisso, né? E quando o projeto de vida, né, que Deus tem para a gente se encontra com o nosso projeto de vida, aí eu acho que, puxa vida, né? Acontece o que aconteceu aqui no Ageu, né? Bem espírito e... Sim, mas reconstrução e, assim, trabalho espiritual em Deus dá trabalho, né? E a cultura desse mundo é trabalhe menos, né? Quanto menos você trabalhar, então, se Deus der de bandeja para você, é melhor. Só que o problema é que o foco é individualista, né? Mas Deus diz aqui, então, que o povo atenderam a voz do Senhor e as palavras do profeta Ageu, os quais Deus havia ordenado que dissesse. E o povo temeu, eles ouviram a palavra e temeram diante do Senhor. Então, Ageu volta. Deus fala para ele, olha, volta e fala para o povo, porque eles atenderam a minha voz e temeram a minha palavra. Falou ao povo, então, segundo a mensagem do Senhor novamente, né? Eu estou com vocês, diz o Senhor. Amém. Jesus disse isso. Se vocês ouvirem a minha palavra, estarei convosco. Né? Vocês serão os meus discípulos, se ouvirem, né? se ouvirem o que eu mando, o que eu falo. E aí, o que acontece? Deus desperta. Olha só como lembra o Novo Testamento também. Deus despertou o espírito de Zorobabel. Está assim na nossa Bíblia, tá? Mas, na verdade, Deus, então, está agindo com o espírito dele sobre Zorobabel, está agindo com o espírito dele sobre Josué, o sacerdote, né? Zorobabel, o governador, Josué, o sacerdote, o sumo sacerdote, e o espírito, né? E todo o povo. Então, Deus, ele vai agir com o espírito dele sobre o governante, sobre o sacerdote e sobre o todo o povo. E vai fazer uma revolução, então. E aí ele diz, né? Eles vieram e começaram a trabalhar no templo do Senhor, o seu Deus. Amém. Deus faz essa revolução quando a gente atende a voz dele, quando a gente teme a ele, aí há um despertar pelo Espírito do próprio Deus, o Ruha, né? E aí você começa a trabalhar no templo, né? Você começa a trabalhar na causa da igreja mesmo. E o que é, né? Trabalhar na causa da igreja? Você ser pastor, ser alguma... Não necessariamente, não. Mas você está integrado com a visão da igreja bíblica. E você se sentir parte da igreja e não um participante que vai em busca de algo, né? De uma satisfação. E aí um consumista, né? De certa forma, um consumidor, né? Um consumidor de cultos, um consumidor social, né? Da sociedade evangélica, mas quando você se sente parte integrante, seja na posição que você estiver, como um simples membro, um simples cristão, um simples cristão que aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Deus vai mover a tua vida e vai te abençoar. Amém, amém, isso aí. Eu acho que quando a gente se dispõe a fazer, né, a obra de Deus, quando a gente se dispõe a estar com o Senhor, quando a gente se dispõe realmente, né, a colocar o nosso coração, né, sobre o nosso caminho, né,
sobre o nosso modo de vida, mas tudo isso regado com o Espírito de Deus, só tem a garantia da vitória, né? De que Deus realmente vai ser conosco, vai nos abençoar, e vai, né? E vai mesmo, Amém. né? A gente vê É, isso, né? Acontecer, sim, né? sim, sim. É preciso, aí, a ideia de se converter vem essa ideia de conversão, né? Sim, Salvo engano, Martim Lutero dizia que a gente tinha que se converter todos os dias, né? sim, Então, se voltar para Deus todos os dias, de certa forma. O que o povo lá em Ageu estava fazendo era se voltando para si mesmos. E o que muitos têm feito hoje é justamente se voltando para si mesmos, mas não estão percebendo. É preciso de um chacoalhão. Muitas palavras, né? Essa palavra de Ageu é uma palavra profética. Falar esta palavra nos dias de hoje é, muitas vezes, uma pancada, né? É uma exortação aí, mas a palavra de Deus nos exorta, Deus estava exortando o povo, precisamos aí ver onde está o nosso coração, de certa forma, e nos voltarmos para Deus. Certamente Deus vai estar com você, vai abençoar a sua vida, e você vai ver as maravilhas de Deus. Não vai estar no plano, nesse rolo compressor, né, nessa bola de neve, né? Eu não estou fazendo referência àquela instituição Bola de Neve, não, tá? Mas é bola de neve aí do mundo, que esmaga, estão compreendendo? Que esmaga a você, e aí causa as frustrações, causa aí enfermidades no nível emocional, no nível psíquico, no nível mental e também físico. Muitas vezes você vai estar exausto, sim. porque eu faço e eu não consigo, eu estou buscando aqui, buscando ali. Então lembra Efésios, né? Que está jogado de um lado para o outro, mas não se concentra. Você pode se concentrar. Leia aí Ageu, leia lá o capítulo 4 de Efésios, ore ao Senhor, fale com Ele, ouça a voz do seu Espírito que está com você no seu coração. Deus vai direcioná-lo. E Amém? eu queria. Você falou de conversão, né? De converter-se, né? E no Antigo Testamento a gente tem um verbo chamado shuv, né? E esse verbo shuv, um dos significados teológicos dele é voltar-se para a primeira direção que você tinha, né? Hum, Todo mundo parte de um ponto, né? O shuv é voltar para esse ponto. Então a gente geralmente diz que o shuv seria uma palavra que você poderia entender como converter-se. Seria voltar para o primeiro amor, né? Voltar-se para Deus. Eu acho que o livro de Ageu ele tem esse convite a gente, né? Como sim, você estava falando agora, né? De fazer essa volta, de fazer esse chuve, né? sim. De realmente se colocar diante de Deus para que Ele, né, trabalhe em nós, né? Eu termino a nossa live com a minha fala do início, né? O tempo do Ageu é o nosso tempo, no sentido de ser um momento de reconstrução, né? Sim. Naquela época, o povo estava precisando reconstruir o templo, né? Passaram por um momento difícil, agudo, né? De dor, né? De exílio. De certa forma, nós também saímos de um momento agudo de pandemia, né? E agora é o tempo de reconstruir. E a grande pergunta é: como vamos reconstruir, né? Sim, O que a gente espera agora, né? Das nossas igrejas, de nós enquanto crentes, da nossa comunidade de fé, né? sim. Será que a gente vai continuar reproduzindo aquilo que estava anteriormente à pandemia? Será que não é o tempo realmente da gente refletir, né? Que precisamos colocar a nossa vida diante do Senhor para que novas bases, né, surjam, Amém. efetivamente, né? Amém. E aqui, né, vendo o pessoal que está participando, a Márcia diz que faço parte de um projeto que vai na contramão desse individualismo do capitalismo. Glória a Deus. E eu entendo que Deus, ele age com o seu Espírito Santo. Então Amém. tá aí a prova. Às vezes a gente vê, né, essas coisas acontecendo, mas eu creio sim que Deus, ele move, e está movendo, ele move o seu povo, que consegue enxergar isso. Aqueles que se voltam para o Espírito Santo, para Deus, nessa conversão, né, sempre buscando aí o ponto
primeiro, né, como você trouxe, esse ponto de convergência para com Deus, vai conseguir ver o que está se passando na sua vida, na igreja do Senhor. Então, esses movimentos contrários ao que está acontecendo no mundo é bíblico também, né? O que o apóstolo Paulo diz lá: não vos conformeis com este mundo, não tomeis a forma deste mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aí, então, olha só, estar com Deus, e Deus age nos corações. Glória a Deus. Deus vai agindo. E precisamos justamente estar anunciando, né? Como o profeta Ageu, estamos anunciando aí para fazer esta volta de todo o povo, né? Para que eles vejam aí que isso é necessário e tenham essa volta com o Senhor nas suas vidas. Amém. Então, queria agradecer ao pastor Emerson, pastor da Igreja Batista Central do Recreio, né? Por esse bate-papo, por esse papo da mensagem. Se você ainda não segue a Igreja Batista Central do Recreio, siga. Ela tem um perfil no Instagram, IB Central do Recreio, né? Praticamente todo dia o pastor está fazendo live. Amanhã vai ter uma live muito bacana chamada Dividindo o Pão. Queria até que ele falasse rapidinho, né, sobre o Dividindo o Pão. Sim, o que acontece? A palavra de Deus, ela nos ensina, a Bíblia nos ensina que nós devemos ruminar, né, a palavra. O que significa isso, né? O meditar ali significa ruminar, ou seja, da gente mastigar com calma a palavra, para que ela então faça parte da nossa vida. E isso é muito legal, né? O pão, Jesus fala: esse é o meu corpo, então vocês têm que comer. E a palavra de Deus é pão que alimenta, né? Ela precisa ser mastigada, mas para ela fazer parte do nosso organismo espiritual, digamos assim, ela precisa ser ruminada, mastigada. Então, no Dividindo o Pão, eu pego cada fatia dessas da mensagem, né, em 3 fatias aí, eu vou estar então compartilhando, mastigando cada uma dessas fatias com vocês aí, mais detalhadamente, colocando outros aspectos também que às vezes não dá para ser colocado na mensagem, ou mesmo aqui no papo da mensagem, né? Porque a palavra sempre nos acrescenta. E aí vamos estar vendo com mais riquezas de detalhes. Amanhã, às 9h37, então, essa primeira parte de Ageu, da mensagem de Ageu. A igreja como templo. Amém, amém. Vai ser bênção. E na quarta-feira eu faço 8 horas da manhã, dia 8 de dezembro, às 8 da manhã, em Aquil Tereza, no meu perfil, eu vou estar fazendo também a minha live, né? Que é AT com AT, né? Onde nós vamos conversar sobre a Terra da Bíblia. E será muito, muito bacana, está muito especial. E eu espero que todos vocês aí possam participar também. Então, meus amigos, Deus abençoe. Né? Um abraço aqui para Marília, Felipe, Hudson, Rafael. Foi bênção demais. Isso aí. Foi uma bênção. Deus abençoe a todos e até segunda-feira que vem com o próximo Papo da Mensagem. Um abraço. Deus abençoe. Amém.